Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Ele era jovem e era sonhador como todo jovem. Estava concluindo o seu curso de medicina na Universidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos da América do Norte. Havia se apresentado como um excelente estudante. As suas eram notas relevantes, respeitável a sua cultura. No entanto, adotava um comportamento esdrúxulo para a época. Asseverava o estudante Tadeu Merlin que a eutanásia era o melhor processo terapêutico para os doentes irrecuperáveis. Aplicar a eutanásia representava um ato de compaixão, uma atitude de misericórdia para aqueles que se encontravam no estágio mais agônico da sua existência. É óbvio que essa tese absurda provocava nos mestres e nos colegas compreensível reação. E todos diziam-lhe: mas Tadeu, a função da medicina, claro, não é impedir a morte, que é um fenômeno biológico, mas é tornar a vida mais digna, prolongar a existência, ensejar uma sobrevida de acordo com os processos terapêuticos defluentes das conquistas científicas. Mas o jovem era obstinado e dizia: quando eu receber o diploma legal e enfrentar um paciente que seja vítima de uma enfermidade degenerativa, de um processo para o qual não há a mais mínima esperança, no silêncio da noite, eu praticarei a medicina da compaixão, a eutanásia, e evitarei a pessoa de sofrer. Ao mesmo tempo, aliviarei a família de uma carga insuportável. Os amigos teimavam, porém Tadeu Merlin mantinha sua teoria: não podemos modificar a estrutura do pensamento das demais pessoas. A Califórnia, periodicamente, é vítima de duas tragédias anuais: as cheias, que acontecem no verão, e as grandes queimadas, a combustão espontânea das florestas que se encontram em derredor das cidades. Foi numa dessas calamidades, uma grande tempestade, que se abateu sobre Los Angeles, que a vida de Tadeu Merlin deveria modificar o seu roteiro completamente. Vários desabamentos, pedidos de socorro para o Hospital das Clínicas, os hospitais particulares sobrecarregados e, por fim, uma chamada estranha. Era uma chamada que vinha de um bairro de pessoas miseráveis, imigrantes europeus, que ali se encontravam homiciados, sem receber qualquer assistência governamental. Mas aquele apelo era muito peculiar. Tratava-se de uma senhora visivelmente ignorante, que era a paradeira. Ela dizia que estava tentando salvar duas vidas: a de uma gestante no ato do parto, um parto que não se consumava, apesar das dores lancinantes e das largas horas em que a gestante estava para delivrance. Tudo indicava que a vida da criança seria impossível e, consequentemente, também de sua mãe. Ela pedia que fosse de imediato uma ambulância para levá-la ao hospital para um parto, talvez uma cesariana, fosse lá o que fosse. A atendente explicou que era impossível, não apenas pelos alagamentos, pelas casas que haviam ruído, as estradas intransitáveis, as avenidas, mas também porque o hospital estava superlotado. Todos os centros cirúrgicos estavam com fila de espera, os corredores abarrotados de pessoas colocadas de qualquer forma, vítimas dos acidentes de vária natureza. Mas a pessoa insistiu de tal forma: vocês não têm um médico disponível? Uma pessoa que pelo menos possa vir dar-nos
dar-me, socorrer-nos, uma pessoa qualquer do hospital. A atendente olhou a lista do plantão e, depois de examiná-la toda, percebeu embaixo o nome do doutorando Tadeu Merli. Era ainda quintanista de medicina. Não tinha muita experiência, estava ali também de plantão. Ela o chamou pelo serviço interno do hospital e explicou-lhe a condição de emergência. Apesar da teoria de Tadeu Merlin, ele era um jovem de sentimentos elevados. Era uma distorção de interpretação das propostas da medicina. Quando ele soube do drama, pois não poderei visitar, e ofereceu-se com o melhor prazer, a mais ampla disponibilidade. Foi encaminhado um obstetra, levado ao lugar próprio, recebeu uma instrução apressada, foram-lhe oferecidos alguns medicamentos de emergência e ele partiu numa ambulância. Tadeu Merlin era socialista e lutava contra as injustiças sociais. À medida que ele saía daquela Los Angeles dos astros de cinema, das personalidades poderosas do petróleo, dos grandes executivos, e acercava-se da periferia, dos bairros miseráveis que são iguais no mundo inteiro, e adentrava-se mais aos pardieiros prestes a ruir, não pôde sopitar uma revolta surda contra as leis injustas. Porém chegou ao local cujo endereço ele carregava. Era um pardieiro de 3 andares. Tadeu Merli, com a sua mala de instrumentos e medicamentos, subiu a escadaria e encontrou em cada vão das escadarias sujas, de madeira velha, crianças esfarrapadas, miseráveis sociais, miseráveis por desnutrição. E quando chegou ao andar indicado, a porta estava aberta, era um velho apartamento, uma cama de ferro, uma mulher sobre ele quase desmaiada, e uma senhora que dizia: doutor, não há jeito para essa mulher. Desde ontem à noite, note, já é quase noite, já se passaram mais de 20 horas, ela com dores insuportáveis, e a criança não está localizada, mas ela é culpada. Imagine que é mãe de 7, e ainda se atreveu a ter mais outra gestação. O marido não aguentou, é claro, pediu que ela abortasse. A solução era o aborto, mas ela se negou. E o marido disse: não conseguimos alimentos para 9, como iremos conseguir para 10? Ou você opta pelo seu filho ou por mim. Ela resolveu o filho e ele se foi. Aí está desnutrida, miserável, e agora vai morrer. E a criança também. Tadeu Merli não ouviu direito essa arenga. Acercou-se da mulher e examinou-a. Realmente, a criança não estava em postura de parto. Ele olhou para aquela mulher muito pálida, suarenta, com colapso periférico, aplicou-lhe uma injeção para provocar a reação orgânica para as contrações. E não tinha outra alternativa senão aguardar. A chuva havia parado e aparecia longe um crepúsculo de fogo. As nobres palmeiras de Los Angeles, a cidade monumental e a certa distância da montanha, a legenda Hollywood, o mundo de sonhos e de fantasias. Ali era a realidade. Ele aproximou-se da janela e contemplou Los Angeles iluminada. Era o céu de estrelas e a terra de estrelas elétricas. Então ele se lembrou de Deus. Fazia tempos que ele estava de mal com Deus. Desde quando ele se adentrara pela universidade, que se divorciara de Deus. Mas agora que ele se encontrava ali, olhando aquela mulher que estava morrendo e a criança que ia morrer fatalmente, ele resolveu conversar com Deus e disse-lhe: se você quiser, os 2 serão salvos. É a opção sua. Eu aqui estou e utilize-se de mim. Uma emoção irrompeu-lhe e ele começou a balbuciar o Pai Nosso. Quando estava naquela frase: perdoa-nos as nossas dívidas, a mulher gemeu. Ele voltou-se. A mulher estava com
as marcas do parto. Ele acercou-se e, é claro, daí a alguns minutos a criança nascia. Ele estava emocionado. Foi Deus que o atendeu? Ou foi a injeção que ele aplicou? Talvez as duas coisas. Elas conjugam-se. Então ele pegou a criança, limpou-a, seccionou o cordão umbilical, colocou ao lado da mãe sobre jornais. Ia ser um miserável a mais. Tirou da caderneta um lápis e começou a anotar o que seria o prontuário quando chegasse ao hospital de clínicas. Calculou o peso da criança, anotou a hora, a data, e quando ele foi medir, ele deteve-se. Porque a criança trazia uma problemática congênita. O pé direito era voltado para trás. E ele então blasfemou: tanto esforço para salvar um coxo. Será um desgraçado. Ao frequentar as escolas, ou a escola, caso vá, ou no meio da rua, irá experimentar o opróbrio, a vingança das crianças. A criança, por instinto vingativa, sempre coloca apelidos deformantes. Irão chamá-lo de o coxo, o rengo. Irão gargalhar e ele vai se tornar um bandido, porque vai querer desforçar-se, vai terminar cometendo um crime. Eu poderei salvá-lo aplicando eutanásia. A mulher será testemunha. Ela tinha subido ao seu piso para atender a família imensa. Eu lhe vou aplicar uma injeção e direi que morreu em consequências do parto. A criança estava adormecida e a mãe também. Tadeu Merlin preparou uma substância letal, segurou o braço magro da criança e disse: sou agora um Deus, tenho o direito de vida ou de morte. E quando ia aplicar, a consciência, que parecia anestesiada, despertou e gritou-lhe: que tens tu com isso? Se ele vai ser um rengo, problema dele. Se eu vou chamar de coxo, problema dele. A tua tarefa está cumprida, sai daqui. Era a velha consciência. Ele olhou para ver se era alguém que ele falava sobre isso. Atirou fora a substância, fechou a mala, desceu a escadaria, voltou ao hospital, doutorou-se, foi morar no centro-oeste, especializou-se em pediatria, casou-se, ameaçou uma boa fortuna, teve uma filha. A filha de Tadeu Merlin eram os olhos da família. Podia-se dizer que ele e a esposa viviam em função da filha idolatrada, que cresceu, foi estudar medicina, casou-se com um médico e tornou-se mãe. A verdadeira felicidade não é ser pai, é ser avô. Até há um ditado que diz: avô é o jumento que o filho adestra para o neto montar. Assim era Tadeu Merlin. A grande verdade é que aquele homem rígido, severo, agora era um avô meigo. Era ainda um homem de 50 e poucos anos, mas era gentil. Sempre dizia: os pais de hoje não sabem educar, porque a função do avô é deseducar o neto que o filho pretende educar. Fazia todas as vontades. A menina, que era um sonho de criança, era loura, de olhos azuis, gentil e amorosa. E o casal, Tadeu e senhora Merlin, eram os dois apaixonados pela netinha. Quando Bárbara, a netinha, completou 4 anos, a família estava morando agora em Los Angeles, porque os pais foram concluir o doutorado. E doutor Tadeu e senhora Merlin não podiam viver sem Bárbara. A vida não tinha mais sentido, já tinha uma certa fortuna. Mandaram construir 2 mansões e foram residir próximos. Tadeu e senhora Merlin, a filha, o genro e a neta, para poderem vigiar a educação da criança. Era essa confiança. Numa nova tempestade de verão, pela madrugada, o telefone soou na casa do Dr. Tadeu Merlin. Ele atendeu automaticamente, hábito de médico. E uma voz, num tom quase soturno, perguntou se era realmente a residência do Dr. Merlin. Ele anuiu. E a voz dizia: por favor,
venha depressa ao necrotério da universidade, na área da faculdade de medicina, porque houve um acidente. Um carro derrapou, bateu nas encostas e caiu no grande vale. Explodiu o tanque de gasolina e os que estavam nele morreram queimados. Nós encontramos alguns papéis, esse telefone e o número do senhor. Ele largou o telefone, pegou o automóvel, porque conhecia perfeitamente aquele necrotério, dirigiu-se para lá em desespero na madrugada. Ao adentrar-se, ao que vem, disse: doutor, não temos a certeza, mas ele foi imediato para o reconhecimento. Quando levantaram os lençóis, Dr. Tadeu Merlin entrou naquilo que Dante Alighieri chama a selva selvagem do sofrimento. Não há palavras que possam definir a dor, só a poesia, porque fica muito longe da realidade. Não se descrevem dores, sofrem-nas aqueles que as experimentam. Ele encostou-se na parede, era sua filha, seu genro, que morreram carbonizados. E ao que disse, nós encontramos livros que têm seu nome, que têm o seu endereço, e então nós identificamos o senhor. Tadeu Merlin voltou para casa e a vida nunca mais seria a mesma, porque Bárbara, com quase 5 anos, estava órfã de pai e de mãe, e ela perguntava: e papai e mamãe estão além do arco-íris? Um dia, que não está muito longe, eles virão num carro de luz, passarão por debaixo do arco-íris e nos levarão, Bárbara. E vai demorar? Sim, vai demorar muito. Bárbara chorava não ter pai, não ter mãe. Muita gente diz: substituem-se. Afetos não preenchem vazios de afetos. Cada afeto é especial. Quando Bárbara completou 5 anos e terminou sua fase de jardim de infância, os avós resolveram preparar um garden party, uma festa no jardim. Convidaram os coleguinhas de Bárbara, seus pais. E naquele domingo, que deveria ser o domingo festivo, às 4 da manhã, Bárbara começou a choramingar. O Dr. Merlin acordou assustado. Quando segurou a neta, ela estava sendo devorada por febre. Dessas febrícolas que se tornam pavorosas, tanto do agrado do mundo infantil, perversas, devastadoras. E era natural que isso fosse um sintoma de preocupação. Mas ele deu um antitérmico, ficou ao lado da netinha, que dormiu. Às 7 horas ela estava sem febre, pálida, com algumas manchas nas articulações. Às 9 horas a febre voltou. E chegou a 38 graus. Ele preocupou-se. Meia hora depois estava em 39 graus. E a sua preocupação era muito maior. Ele deu um antitérmico mais forte. E a 1 hora, Bárbara estava sem febre, muito pálida, parecia debilitada. Começou o garden party. Chegavam as mães, principalmente, e as crianças, porque em festa de crianças, quem se diverte mesmo são as mães, e que levam normalmente nas bolsas sacos plásticos, com uma finalidade: a hora da mesa, tanto comem, como vou levar para fulano que não pôde vir, e vai botando nos sacos plásticos das bolsas. Às 17 horas, Dr. Tadeu estava jovial e procurou Bárbara. Não na viu, no meio das outras crianças. Saiu pelo imenso jardim. Bárbara estava embaixo de um caramanchão, tremendo de febre e de frio. Ele tomou da criança, levou à alcova. A festa terminou, ele resolveu chamar um colega. O colega veio, ficou muito sério. Aqueles sinais nas articulações eram preocupantes. Ele chamou um colega para exames complementares de emergência, exame de sangue. E às 2 da manhã chegou o resultado. Bárbara era portadora de uma virose não identificada. Àquela época, o vírus ainda não havia sido identificado. E Bárbara ia morrer.
como não havia nenhuma terapêutica, porque somente se estudavam aqueles vírus em laboratório em ratos da Índia. Era raro atacar uma criança. Era um vírus que perturbava a vida infantil e atacava uma criança em 1 milhão. Então os técnicos estavam estudando para ver se encontravam uma vacina ou qualquer recurso terapêutico para poder liberar as futuras vítimas. Começa a tragédia, Dr. Merlin. Bárbara começou a sentir dores nas articulações, a febre constante. Ele levou às clínicas Mayo, as mais famosas do mundo. O próprio Dr. Mayo foi quem o recebeu. Pegou o prontuário, examinou a criança e disse: não há dúvida, ela vai morrer de uma morte cruel, porque esse vírus ataca as articulações, os tendões, os músculos, e a criança morre por dificuldade respiratória. Não conseguem os pulmões mover-se para a entrada e saída do ar que mantém a vida. Leve-a de volta para casa. Ela não terá sequer 10 dias de vida. O doutor Tadeu disse: mas ela não pode morrer. Eu sou um homem rico, eu posso fazer tudo pela minha neta. O doutor Mayo lhe disse: se fosse minha neta, eu lhe aplicava a eutanásia, porque o sofrimento dela vai ser insuportável. E os avós que estarão acompanhando-a irão sofrer demasiadamente. Então a eutanásia eliminaria as dores da criança e da família. Eutanásia? Matar a minha neta? Jamais! Eu jamais faria isso. Mande-me a outro médico. Mas, colega, não há outro médico. Mande-me. Minta-me. Não posso ficar olhando a morrer. Mande-me alguém, a outrem, a qualquer. Eu tenho que estar de um lado a outro até que ela morra. Mas eu quero ter a tranquilidade de que fiz além do possível. Bem, o Dr. Mayo olhou seu fichário e encontrou o nome de um médico da Alemanha, na cidade de Hamburgo. Recomendou-lhe, disse: talvez ela não chegue viva lá. Cada dia estará pior, com mais dores. Comecemos a aplicar agora analgésicos, depois teremos que aplicar substâncias mais rigorosas, até a morfina. Ele foi à Alemanha. Bárbara piorava a olhos vistos. Quando ele chegou uma semana depois, os voos eram feitos com muitas escalas naquela época. E o colega em Hamburgo examinou o prontuário todo e disse: mas é uma viagem inútil. Ela já está morrendo. É até falta de compaixão. Leve-a para morrer em casa, interne-a no hospital. Ela não pode estar de um lugar para outro. Mande-me a outra. Eu tenho que tentar, mas não existe outro. Arranje, sugira. Eu tenho que tentar ou enlouqueço. Ele abriu o fichário e disse: bem, eu tenho um colega com quem me correspondo lá na América, e ele está estudando vários vírus. Talvez esse. Dê-me o endereço. Dê-me o endereço. Dr. T.J. Miller. Ele fez a viagem de volta. Bárbara estava agora um farrapo. Contratou um avião especial de Nova York até um lugar perdido numa zona miserável do centro do país. Quando ele chegou ao aeroporto, arrependeu-se de imediato. Era um lugarejo. A ambulância era uma carroça que o esperava. O calor, a poeira. E ele percebeu que Bárbara ia morrer com todo o desconforto, mas já estava ali. Resolveu ir até a clínica, se é que se podia chamar aquela casa de madeiras, de paus a pique, como uma clínica. Quando ele saltou e a porta foi empurrada e Bárbara carregada em uma maca, ele recuou. Era o pátio dos Milagres de Paris. Aleijados, deformados, crianças marcadas por terríveis fenômenos teratológicos. Ele então virou o rosto e disse: enfermeira, é o Dr. Merlin. Eu tenho uma consulta marcada com o Dr. Miller, imediata, para minha neta. O senhor sente-se, por favor. Mas não havia onde sentar. Ele ficou de pé, com a esposa.
a detinha na maca na mão de 2 enfermeiros fortes. A auxiliar adentrou-se, quando voltou, respondeu-lhe: Dr. Miller está esperando. A menina foi colocada num carro de rodas. O Dr. Miller era jovem, simpático. Era um homem, talvez, de 30 anos. Estendeu a mão generosamente e o Dr. Merlin disse-lhe: aqui está o prontuário. Não quero. Eu não gosto de ouvir a opinião dos outros antes de fazer o meu diagnóstico. Deu um sinal, um enfermeiro trouxe a mesa. Ele levantou-se e perguntou: seu nome? Bárbara. Vai doer, Bárbara, mas você vai voltar a montar em bicicleta. E apertou-lhe as articulações, os músculos. Ela gemia: Bárbara, você vai voltar a nadar, você vai jogar a bola, Bárbara. Então ele parou e disse: bem, é exatamente o que eu penso, é uma virose. Agora eu vou olhar os exames complementares e as opiniões dos meus colegas, porque esse vírus é cruel, ainda não foi identificado, mas faz 10 anos que eu estou no seu encalço. Eu impliquei com ele, e faz 10 anos que eu estou cultuando a sua realidade e estou realizando experiências aqui no meu laboratório. Confirmava o diagnóstico. Ele disse ao Dr. Merlin: é muito grave, eu fiz uma vacina e tenho uma terapia. Também eu consegui desenvolver uma terapia alternativa. Não garanto nada. Ela terá 5% de possibilidades. Tudo indica que ela vai morrer antes. O Dr. Merlin juntou as mãos e disse-lhe: pelo amor de Deus, eu suplico, salve minha neta. Se ela tem 5 possibilidades em 100, para quem não tinha nenhuma, isso é uma felicidade incomparável. Por favor. O Dr. Merlin chamou a enfermeira e disse: prepare-a. Eu, depois de aplicar-lhe a vacina, eu faço banhos de choques térmicos, água quente, água fria, esforços de natação, fisioterapia. Vamos tentar. Menos de 10 minutos, a enfermeira abriu a porta que dava para a piscina de água morna e disse: doutor, a paciente está preparada. Ouvia-se Bárbara chorando. Os avós estavam despedaçados. O Dr. Miller levantou-se e, quando saiu do birô que se dirigia, o Dr. Merlin olhou para a perna direita dele e empalideceu. Era aleijado. Usava uma bota ortopédica. Havia uma diferença de alguns centímetros. Ele claudicava. O Dr. Merlin olhou demoradamente e o Dr. Miller percebeu: ah, está olhando o meu pé? Pois é. Aqui é assim, eles me chamam Dr. Manco. Aqui todo mundo é aleijado. O médico, os pacientes, os enfermeiros, cada um está na sua área. Então aqui ninguém ri de ninguém, porque somos todos deficientes físicos, mas admiráveis sonhadores mentais. O Dr. Merlin ficou um pouco desconcertado. Como é o nome do colega? Perguntou o Dr. Merlin. Ah, meu nome. Respondeu o Dr. Miller. Meu nome é muito importante e eu tenho vergonha de usá-lo. Imagine que eu sou filho de imigrantes alemães. Eu sou o 8º filho. Quando mamãe teve 7, eu teimosamente bati a porta e ela me deixou entrar. Mas papai recusou-se. Abandonou mamãe, abandonou-me com 5 meses no ventre materno. Mamãe teimou e eu cheguei até o momento do parto. Mas não havia jeito de sair da clausura. Tinha medo do mundo. Então, a nossa paradeira lá do edifício telefonou para o hospital e o hospital mandou um extraordinário médico que fez o parto de mamãe, que ele salvou a vida e salvou-me a vida também. Dias depois, quando mamãe se recuperou, ela foi ao hospital para saber o nome do médico. Mas isso não é permitido, a ética não deixa. E ela foi ao setor social e pediu à enfermeira: eu quero saber o nome do médico. Ele salvou a minha vida, a vida de meu filho. Mas a moça disse: impossível, senhora, impossível coisa nenhuma. Mas é um segredo do hospital. E você já viu mulher guardar segredo? Coisa nenhuma. Traga-me o nome desse médico. Olha, minha senhora, eu vou pegar o prontuário, vou deixar aí no balcão e vou tomar café. O que a senhora fizer, eu não sou responsável.
Ela foi e mamãe olhou, é claro. Quando ela voltou, mamãe disse: devolvo como recebi. E aí colocou meu nome e o nome dele, Tadeu. Meu nome é Tadeu Johann Müller, mas é um nome muito nobre, aí eu não uso o nome. Eu prefiro o sobrenome de papai, Müller, Dr. Müller, o manco. Então o Dr. Tadeu lembrou-se daquela tarde. Fazia tantos anos, quando ele estava para aplicar a eutanásia, a voz que ele ouviu da consciência, ele lembrou-se de Deus outra vez. Estava de mal, estava rico, havia esquecido de Deus. Então ele começou a balbuciar com lágrimas: Pai nosso que estás nos céus. E quando chegou naquela frase, perdoa as nossas dívidas, ele disse para consigo: perdoa-me. Se tu quiseres, salva minha netinha, eu sei que tu podes. O Dr. Müller começou a terapia. 2 meses depois, Bárbara teve alta. E 2 meses depois, Dr. Müller apresentava ao grupo de cientistas americanos uma vacina para esse terrível adversário da vida infantil. Então nós perguntamos: o que é a felicidade? Em que consiste a felicidade? Para o Dr. Müller, a felicidade foi cumprir com seu dever, salvar uma vida que, dando a volta, salvou a vida da sua netinha. Mas quando nós perguntamos o que é a felicidade, ainda hoje a maioria das pessoas supõe que a felicidade é o prazer. Quanto mais prazer, maior felicidade e maior cansaço. Quanto mais prazer, mais felicidade e mais tédio, mais vazio existencial. Essa questão vem de longa data, desde os gregos antigos, desde Epicuro, que dizia que a felicidade era o gozo e que para gozar era necessário ter, porque quem tem, compra, quem compra, goza. Epicuro descendia da escola daqueles que somos herdeiros dos 3 instintos básicos: comer, dormir e fazer sexo, como os animais. Para muita gente isso basta: come bastante, dorme bastante e faz sexo bastante e tem uma vida vazia. Confundem a sensação do prazer com a rara emoção da felicidade. Epicuro havia preconizado isso, que passou a ser chamado de hedonismo, associado à beleza, o prazer da beleza, da estética, da ética. E durante muitos anos, os seus discípulos preconizaram que era importante ter para gozar. Porque todo mundo que tem, pode. Todo mundo que pode, compra. Todo mundo que compra, goza. Até que os seus discípulos perceberam que não era exatamente assim. Porque nem tudo aquilo que dá prazer preenche o vazio interior das criaturas humanas. Será que uma barriga cheia dá felicidade ou dá indigestão? Na maioria das vezes, indigestão. E a pessoa que dorme muito, ao invés de ficar ativa, fica modorrenta, enjoada, depressiva. E quem usa muito o sexo fica desgastado e hoje procurando substâncias químicas para prosseguir. Será isso a felicidade? Então eles disseram: a felicidade não é ter. E surgiu um outro filósofo de nome Diógenes, que dizia: a verdadeira felicidade é não ter nada, porque todo mundo que tem sofre o medo de perder o que tem. O que é verdade. Hoje todo mundo tem medo. Medo da vida, medo da morte, medo do amor, medo da doença, medo dos ladrões, medo da perda do emprego, principalmente dos ladrões. Conheço pessoas que têm joias e que guardam no cofre e usam balangandãs da baixa do sapateiro, porque se forem roubadas não fazem falta. Até o ministro de Estado, faz 1 ano e meio, declarou à imprensa com este cinismo: roubaram-me no aeroporto de Guarulhos um relógio de alto preço, não verdadeiro. O verdadeiro eu tenho no cofre, foi um outro que eu comprei de imitação e que custou apenas R$600. Então o caso
Não era o valor, não era o crime, era o valor da joia. Porque quem furta coisa nenhuma não furta nada. Então não chega a ser ladrão, é iniciante, é primário, está treinando. Depois é que ele se torna secundário, terciário e etc. Nós aí começamos a ver que a pessoa que tem sofre o medo de perder a posse. Há pessoas atormentadas pelo que tem. Então Diógenes dizia: a verdadeira felicidade é não ter nada, porque não tendo nada não pode ficar mais miserável do que já é. Então isso é uma felicidade. E pregava. Ele saía pelas ruas de Atenas com uma lâmpada acesa, procurando um homem de valor, é certo. Esquecia-se talvez que fosse ele esse homem de valor. A história da filosofia conta que ele vivia em Corinto, quando Alexandre Magno da Macedônia conquistou a Grécia, a antiga rival. E ao chegar ao porto de Corinto, mandou um ultimato a Diógenes, através do governador: traga-me Diógenes. Eu sou discípulo da filosofia de Diógenes. Ele era discípulo de Aristóteles, o grande discípulo de Platão. E gostaria de ter aqui no meu barco Diógenes. O governador foi falar com Diógenes, que morava no arrabalde da cidade. Encontrou Diógenes tranquilo numa casa semicaída e disse: Diógenes, Alexandre Magno, o conquistador do mundo, deseja uma entrevista com você e pediu-me para levá-lo até lá. Diógenes: mas eu não vou. Mas Diógenes, ele é o homem mais poderoso da terra. A mim não me faz falta. Mas ele pediu para conhecê-lo. Então ele que venha cá, porque é ele que quer me conhecer. Eu não quero conhecê-lo. E não foi. O governador disse: mas ele vai destruir Corinto. Que maravilha! Porque depois que destruir, não teremos mais medo de ninguém, porque já estamos destruídos. E não foi. Quando Alexandre Magno soube, achou a audácia tão notável que resolveu ele ir a Diógenes com a sua corte. Ele veio ao bairro miserável. O governador levou até a casa em que estava Diógenes, era um pardieiro abandonado. Ele, com seu corpanzilo, ficou à porta de entrada, abriu os braços. Diógenes estava escrevendo no pó do chão, não deu a menor importância. E Alexandre Magno lhe disse: tu sabes quem eu sou? Não, não sei. Alexandre, o conquistador, eu sou o dono da terra conhecida de todo o Mediterrâneo e agora estou conquistando a Índia. Venho convidar-te para que te sentes ao meu lado no trono. Eu te darei de presente metade do mundo. Tu governarás pela filosofia, me orientarás e eu governarei a política do poder. Diógenes, com muito mau humor, redarguiu: Senhor, não me tome aquilo que o Senhor não pode me dar. Levantou-se, empurrou o dominador, que ficou aturdido. O que é que eu estou tomando deste miserável? E percebeu que, estando à porta, tomava a luz do sol e projetava a sombra. Ele achou aquilo notável. Perdoou Diógenes, perdoou Corinto e viajou. E morreu 3 anos depois. E Diógenes ficou. Mas a filosofia de Diógenes era preconizando não ter nada. Será que a felicidade é não ter coisa nenhuma? É verdade que há pessoas que são escravas do que têm, e há muita gente que é escrava do que não tem. Eu encontro aos milhares: eu só serei feliz quando ganhar na loteria. Eu só serei feliz quando me casar com um homem rico e velho para morrer logo e eu ficar com o dinheiro. Eu só serei feliz quando... É a chamada filosofia condicional. A filosofia do quando ou do se. Eu serei feliz se conseguir isto, aquilo e etc. Então você constatou que há escravos do que não tem. Eu me recordo que há muitos anos eu li uma charge que vinha no jornal, aqueles dibuchos e desenhos que os jornais apresentavam e apresentam. Era a célebre família de Pafúcio.
A família feliz, Pafúncio e Marocas. Era um casal maravilhoso. Marocas, como toda mulher, controlava o marido, mas dava a impressão de que ele é que a controlava. Essa é a técnica feminina. Ela controla e se torna vítima. E como todo homem é muito ingênuo, ele acha que ele é que está controlando, e não ela. Então, Marocas um dia viu um vaso de cristal numa vitrine, e logo começou a técnica de pedir ao marido para dar a impressão que ele é que teve a ideia. E começou a dar-lhe proposta subliminal, insinuar. Certo dia, Pafúncio chega com um jarro e diz: meu bem, eu comprei-o para você. E como boa atriz, Marocas olhou: meu Deus, o jarro do meu sonho. Como você adivinhou, meu bem? Que marido! Então preparou a mesa, colocou o jarro, uma dúzia de rosas e foi chamar a vizinha, porque a felicidade de uma mulher é provocar inveja noutra. Foi chamar a vizinha, que vivia muito mal com o marido, e quando a vizinha chegou, ela disse: mas veja o marido que Deus me deu. Aí está, olha que jarro de cristal. Mas a felicidade da vizinha era alfinetar Marocas. Ela olhou e disse: mas lindo, precioso. Pena a toalha, que já está bastante surrada. Marocas então disse: eu sei, eu coloquei por colocar. Tirou tudo e começou a trabalhar o marido. Até que meses depois ele comprou uma toalha de linho belga bordado na Ilha da Madeira, com labirinto, com crivo. Ela colocou a toalha, colocou o jarro, colocou uma dúzia de cravos e chamou a amiga. Olha, meu marido, quando ele soube da toalha, este homem não há quem possa, comprou essa toalha. A vizinha disse: agora sim, o jarro e a toalha, fenomenais, mas a mobília é do tempo do casamento. E o pobre do Pafúncio, por causa de um jarro, construiu mais um andar, porque uma coisa exigia a outra. Então é a felicidade do quando e do sim. Será a felicidade uma coisa ou outra? Não. Apareceu um terceiro filósofo, chamado Zenão de Cício. Zenão dizia: a felicidade está na nossa coragem de viver. É necessário propor uma doutrina estoica, a resistência diante da dor, superar o sofrimento, vencer as injunções. E o estoicismo tomou conta da terra. A Grécia viveu o período estoico de Zenão, mas lentamente os estoicos deram-se conta. Aqueles que se sacrificavam para resistir às dores físicas tombavam diante de certas dores morais. Quem pode suportar a dor de uma saudade? Não há resistência nem técnica para superar de imediato a dor de uma traição, de um amigo covarde, de um parceiro ingrato, de um filho cruel. Então o estoicismo cedeu lugar a um outro filósofo, que foi Sócrates, que dizia: a verdadeira felicidade consiste em agir corretamente, pensar corretamente e falar corretamente. É quase um pensamento de Buda, que o antecipou na Índia. Então, o que é a felicidade? A felicidade é o resultado de uma consciência tranquila, de um coração correto e de uma vida pacificada. Para ter uma consciência tranquila, é necessário agir com correção. Para ter um coração pacificado, é necessário pensar muito bem. Então vem a doutrina moral, a doutrina ético-moral de Sócrates, que mais tarde levado a um tribunal pelo crime de perverter a juventude da época, porque ele pregava a liberdade democrática, enquanto 70 tiranos impunham-se. Levado ao cárcere, foi condenado à morte. Estava ele na prisão quando seu discípulo Criton foi ter com ele e disse-lhe: mestre, eu venho dar-te a liberdade. E Sócrates redarguiu: a liberdade a mim? Eu sou livre. Mestre, tu estás num cárcere. Vê a cadeia. Criton: encarcerado está quem tem vícios. Eu estou aqui. Aonde vai meu pensamento, aí vou eu. Mas aquele que tem vícios, onde quer que vá, está preso na sua paixão. Então eu não fugirei. Mas mestre,
Nós subornamos o guarda. Já havia suborno naquela época. Nós subornamos o guarda. E o guarda vai deixar a porta aberta. Queremos que tu saias para nos ensinar depois. Honradez, a verdade. Sócrates sorriu. Que paradoxo, Criton. Tu participas de um crime e pedes-me para falar a verdade, para preconizar a honradez. Vai e dize aos meus discípulos que Sócrates não fugirá. Amanhã irão matar-te, mestre. A mim, de maneira nenhuma. Sócrates é imortal. No dia seguinte, no pátio da prisão, quando ele sentou e a cidade praticamente veio ver o seu holocausto, o jovem soldado deu-lhe um vasilhame de alabastro com cicuta para matar 10 cavalos. Ele tomou-a, e quando começou-se a obnubilar-se-lhe a razão, Criton correu, ajoelhou-se-lhe nos pés e gritou: mestre, mestre, aonde queres que nós te sepultemos? Então Sócrates fez um esforço sobre-humano e disse: o corpo joga fora. Sócrates não está dentro dele. Sócrates viverá. E entrou na vida. Mas antes disse: paga um galo que eu devo a Asclépios. E morreu em paz. Asclépios era o deus da medicina. Ele devia um galo sacramental. E ele demonstrou que a verdadeira felicidade depende de ter. A verdadeira felicidade é ser. Não é ter mais, é ser melhor. Cada vez melhor moralmente. Como diria Jesus mais tarde: o meu reino não é deste mundo. E asseverou ao interrogante: se o meu reino fosse deste mundo, disse ele a Pilatos, os meus exércitos viriam salvar-me. Mas o meu reino não é deste mundo. O que confirma o que assevera o Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Ninguém anele por uma felicidade sem jaça, uma felicidade integral. Os prazeres, os júbilos, a felicidade relativa, todos eles fazem parte da nossa agenda, do nosso cotidiano. Mas essa felicidade ininterrompida, essa felicidade que não cessa, essa felicidade planificadora, não é da Terra, porque a Terra é um planeta de provas e de expiações, como ensina a doutrina espírita. Não é o vale de lágrimas, não é o exílio, mas tampouco é a ilha da fantasia. É o paraíso, aqui é onde nós forjamos os nossos valores, onde aprendemos na marcha das reencarnações, experiências novas, errando, retificando, conseguindo patamares superiores, alcançando outros níveis, e sempre lapidando-nos ininterruptamente. Foi talvez por essa razão da busca da felicidade, entre outros motivos, que Jesus, antes de partir da terra, prometeu que mandaria o Espírito de verdade vir ter conosco, para que nos repetisse as suas lições, para que dissesse coisas novas, para que ficasse conosco incessante, interminantemente. Mandaria o Paracleto, o advogado, o Espírito Santo, porque nós ouvidaríamos as suas lições, como ouvidamos, que fizemos de Jesus, que fizeram as religiões, daquele evangelho simples, cantante, das multidões em triunfo, que acompanhavam o suave rabi nas suas peregrinações de amor, na sua ininterrupta sinfonia de esperança. O que nós fizemos, senão organizações político-econômicas poderosas, que através da história disseminaram a morte, o crime, e que dominaram a terra em nome daquele que não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves dos céus tivessem ninhos e as feras da terra tivessem covis. Veio o Espiritismo na segunda metade do século XIX. Os espíritos, que são as vozes dos céus, arrebentaram o silêncio do mausoléu, como sempre aconteceu,
mas vieram agora numa legião dizer: a morte não existe, a vida prossegue, nós somos imortais. E aqui estamos para dizer-vos que a única solução para os problemas do mundo e para a felicidade é o amor. Vieram repetir a palavra de Jesus: por muito amardes, tendes perdoados os vossos pecados. Veio o Evangelho agora ser restaurado numa releitura feita através das lentes da ciência que comprova a imortalidade da alma. Ei, uma filosofia ideal. Nós somos o que fazemos de nós. Semeamos e colhemos de acordo com as sementes que atiramos na terra. A felicidade é possível através da nossa conduta. Essa filosofia baseia-se na doutrina da reencarnação. Erramos e voltamos para recuperar-nos. Acertamos e somos promovidos a um grau superior. A reencarnação é a justiça divina que abarca a consciência terrena. E, segundo Kardec, é uma lei universal. A reencarnação promove o indivíduo. A vida é única, mas as existências corporais são várias. Desde quando criado o espírito, ele não se aniquila. Entra no corpo pela fecundação, sai do corpo pela desencarnação ou morte, mas não sai da vida. Vai para um outro estado vibratório de onde veio. Então o Espiritismo trouxe uma filosofia de conforto moral. Aqueles que hoje sofrem colhem aquilo que ontem fizeram, e os que fazem o mal hoje colherão mais tarde o fruto espúrio das suas ações nefastas. Mas esta doutrina de ciência e de filosofia tem consequências ético-morais e religiosas, porque nos fala de Deus, nos fala da oração como uma ponte de intercâmbio para com a divindade, fala-nos da caridade, a lei maior, a caridade, e estimula-nos a uma vida correta por meio de uma conduta reta, que faz bem àquele que assim vive. Então o Espiritismo vem hoje ensejar-nos a felicidade. Não vai contra quem tem, mas preocupa-se com aquele que deseja ser melhor. E propõe que, ao invés de andarmos aflitos pelas quinquilharias que ocupam espaço, que nos aflijamos pelos valores morais que ocupam os espaços do coração. Então, nestes dias turbulentos de eutanásia, de aborto, de perseguição aos anicéfalos, desejando-se interromper-lhes a existência, de apelos para a pena de morte pelo fracasso dos estados, e de estímulo ao suicídio, assistido ou isolado, nestes dias de violência, de agressividade, de despudor, o Espiritismo chega como Jesus de volta e vem repetir aos nossos ouvidos: vinde a mim, disse ele um dia. O Espiritismo repete: todos vós que estáis cansados e aflitos, recebei sobre vós o meu jugo, aceitai o meu fardo, leve meu jugo, suave é meu fardo, vinde a mim, eu vos consolarei. Nestes dias de angústia, é necessário que as nossas metas sejam muito mais imediatas, mais profundas do que ter isto e vir a frustração depois que consegue, de conseguir aquilo e logo entrar no tédio porque já não tem mais valor. Aspirarmos aos ideais de beleza, de solidariedade, de amor, não nos preocuparmos com aqueles que não nos amam, preocuparmos-nos quando estejamos escasseando o sentimento de amor. Vem a doutrina espírita conclamar-nos a uma nova era, que lentamente está chegando à terra, à semelhança da madrugada que começa um segundo depois da meia-noite. Embora tudo sejam trevas, já é amanhecer. Nesta noite moral,
aqueles que se voltam para o bem, que sonham e que aspiram os grandes ideais, estão iniciando a era nova. É por esta razão que os 10 anos do Centro Espírita Leopoldo Machado sensibilizaram-me profunda e particularmente, evitando-me estar aqui com os senhores nesse maravilhoso e tórrido dia de sol, para dizer: vale a pena amar. Feliz realmente é quem ama. Todo aquele que deseja ser amado é criança psicológica, caprichosa, que deseja utilizar-se de outrem para o servir e não está preparado emocionalmente para ninguém servir. Que nós possamos ter a coragem de cantar o hino à vida e dizer: meu Deus, eu gostaria de colaborar na era nova. Eu gostaria de ser um sendal de estrelas para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez eu te digo desta vez: se eu não puder ser constelações de astros, deixa-me ser um vagalume em noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser a fonte generosa que atendesse a terra porosa e refrescasse o chão, reverdecendo. Mas como nunca conseguirei, então eu te pedirei para ser um copo com água fria, para atender a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas a pobreza que minha alma encerra, se eu não lograr, eu te quero rogar para ser uma flor solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Senhor, eu gostaria de ser um trigal maduro para atender a fome de pão da humanidade. Mas na minha soledade, se eu não conseguir, eu venho pedir para ser um grão que, caindo no chão, se multiplique no milhão e atenda da humanidade a fome com a dádiva do pão. Eu gostaria de ser uma montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, mas eu não vou conseguir. Então te quero pedir para ser uma pedra pavimentando o chão, por onde seguem os heróis na busca da multidão. Eu gostaria de ser um poeta, orador, esteta, sonhador, musicista, artista, para cantar-te a beleza. Mas como nada significo, deixa-me pelo menos ser alguém na sombra da estrada, na sombra de uma árvore na estrada, para quando alguém passar pelo meu caminho, eu lhe diga baixinho: olá, e lhe pergunte: para onde vais? Se ele me interrogar: quem és tu?, ele possa dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão, sou teu amigo, eu irei contigo. E porque me faltam extra, a magia, a beleza, a arte, a poesia, deixa-me dizer que eu quero ser irmão, seguir contigo. Por isso, Senhor, perdoa-me, mas recebe a minha gratidão por tudo que me deste. Muito